com vocês, Javan Lacerda e Vinícius da Costa, com a palestra Caça Automatizada de Vulnerabilidades do Fusing à Descoberta Escalável e Contínua. O palco é de vocês, uma salva de palmas para eles. Alô. E aí, rapaziada, tudo bem? Boa tarde. Então, como ele falou, a gente vai falar um pouco hoje sobre fuzzing e descoberta de vulnerabilidades de forma automática. Um pouquinho sobre a gente aqui. Eu sou o Vinícius, estou aqui com o Javan. Nós somos do engenheiro de software no Google, nesse time que chama Google Open Source Security Team, ou Ghost, né? Por isso do fantasminha que tem ali, que é um time basicamente focado em fortalecer a segurança do ambiente open source, né? Afinal, o Google é um grande produtor e consumidor de código open source. E um pouquinho aqui da nossa agenda hoje, falar motivação, por que fazer fuzzing, né? Uma introdução mais prática ao fuzzing, como escrever alguns fuzz targets, como isso escala, principalmente com as plataformas mantidas pelo Google, e o que tem no futuro aí, né? Então, por que fazer fuzzing, né? Acredito que a maioria aqui, se não todos, escreve código e, inevitavelmente, a gente adiciona bugs no nosso código, né? Por mais que a gente siga os melhores práticas de engenharia e tudo mais, que são muito importantes para isolar os riscos, acaba que a gente sempre os bugs permanecem e a gente sempre deixa vulnerabilidades no nosso código, né? E a gente acaba tendo que escrever testes de qualidade de software, né? Então, unit tests, testes de integração, testes end-to-end, que são essa primeira linha de defesa contra as vulnerabilidades, mas não são suficientes, principalmente porque eles são muito custosos, é difícil escrever teste de unidade para todo o código e aumentar o coverage, mas principalmente porque eles são testes que são bons para o resultado esperado do código. A gente precisa escrever qual que é o resultado que a gente espera com essas entradas, né? Então, eles são determinísticos, e isso nos deixa vulneráveis às zero-day vulnerabilities, né? Então, as zero-day vulnerabilities são vulnerabilidades que já estão em the wild, já estão em produção, já podem estar sendo atacadas, e a gente não tem chance de detectar elas antes de serem exploradas por atacantes, tanto para usuários, end-users, quanto por empresas e tudo mais. Então, um reporte que o Google fez ano passado, em 2024, né, mostrando que essas vulnerabilidades não estão diminuindo, muito pelo contrário. Elas estão cada vez aumentando, ou pelo menos mantendo um número muito grande, né? Foram 97 só em 2023, 36 que atacando software de enterprise e 61 que estavam atacando códigos que já estavam sendo disponibilizados para end users, né? E então, como que a gente tenta resolver isso? Infelizmente, não tem como resolver, mas a gente pode tentar mitigar esse tipo de vulnerabilidade. E a primeira linha de defesa contra isso são os times de segurança, security research e tudo mais, red teams, que fazem pen test, auditam código, de fato, olham código e rodam para tentar achar as vulnerabilidades desconhecidas, mas também não é suficiente, uma vez que esses tipos de teste e de times é muito custoso e requer muito esforço, né? Muita expertise por parte de times de segurança, e nem todos os projetos têm esse budget, essa possibilidade de ter um time de segurança focado nisso. Então, é muito bom, mas melhor que isso é ter algo automatizado. E o que a gente busca aqui é basicamente uma técnica de software, de teste de software, que seja capaz de automatizar essa busca, de explorar estados não esperados. Então, a gente não precisa dizer qual que é o resultado da entrada, mas sim que a entrada cracha o nosso programa ou ache vulnerabilidades. E, no final das contas, a gente quer trocar tempo de engenharia por tempo de computação. Então, deixar os computadores fazerem o trabalho, de fato, de achar esses bugs, né? E esse processo é o que a gente chama de fuzzing. E acho que o Javan agora vai falar um pouco mais do que é o fuzzing na prática e como que ele é feito, alguns exemplos de como é feito com o libfuzzer, né, que é uma engine que a gente usa bastante. Boa tarde, pessoal. A partir de agora, a ideia é introduzir o que é fuzzing um pouco, mas, além disso, ter um pouco mais de hands-on sobre o processo de escrever um fuzz target, que é basicamente escrever o fuzzer para automatizar essa busca. E aí a gente vai ver um pouco mais na prática também, beleza? Mas, primeiro, definindo o que é fuzzing, né? Como está definido aqui, é um processo automatizado de gerar inputs continuamente para alimentar um código e encontrar crashes. Basicamente, essa é a definição de fuzzing. E esse pseudocódigo aqui, ele tenta ilustrar isso. Você tem uma função
que você quer tentar verificar se ela tem algum crash, alguma vulnerabilidade inesperada, e você consegue passar inputs aleatórios. Eles não são 100% aleatórios, eu vou explicar um pouco por quê. Mas dando um passo para trás sobre fuzzing, como é que a gente detecta bugs sem ter essas entradas aleatórias hoje em dia? Principalmente em linguagens C, C++, é muito comum a gente estar usando os sanitizers. E o que são esses sanitizers? Basicamente são uma suite de testes automáticos que você consegue compilar junto ao seu código e ele consegue detectar alguns tipos de erros que seu código tem, basicamente. Então, aqui eu listei alguns. O Address Sanitizer, que é um dos mais conhecidos, basicamente ele consegue verificar acessos de memória além dos limites, se tentou acessar a memória que já foi liberada. O sys-asm, que basicamente é o asm, só que ele é feito para Windows, então ele consegue detectar alguns tipos de crashes que são específicos do Windows. Memory Sanitizer, que basicamente ele detecta leituras de memória em espaços de memória que não foram inicializados pelo processo que está rodando. Thread Sanitizer, que detecta condições de corrida e deadlocks no seu código. E esse Undefined Behavior Sanitizer, que a ideia é que ele é muito parecido com como funciona os compiladores modernos, que ele consegue detectar vários tipos de erros no seu código. E, além disso, a forma que a gente detecta bugs é usando alguns tipos de asserts, checks, etc. Então, definindo o que é um sanitizer, vamos tentar entender como é que ele funciona, porque os sanitizers eles são os principais aliados dos fuzzers. Então, olhando brevemente para esse código, que eu acho que não está dando para ler, eu faço um pix para quem conseguir adivinhar qual é o bug, porque está bem difícil de ler. Mas esse código ele tem um bug. E, sendo o mais rápido possível aqui, basicamente ele está alocando um buffer de tamanho 100, e depois ele acessa o endereço desse buffer, só que o endereço que ele recebe como um argumento. Então, não necessariamente ele vai passar dentro do range daquele buffer. E isso causa um memory exploitation, porque se você passar ali, como está passando aqui, qualquer coisa que seja maior do que 100, ele vai tentar acessar uma parte do código que não foi inicializada por esse processo. E isso causaria uma memory exploitation. Mas aqui, como ele foi compilado com Address Sanitizer, a gente levaria um heap buffer overflow, porque ele tentaria acessar a parte da memória que não é devido. Então, isso é como a gente escreve código e faz debug de código sem o fuzzer, mas a gente vai entender como é que ele funciona de forma aliada com o fuzzer. Então, a gente viu aqui que a gente poderia passar ali 0, 1, 2 iria funcionar, de 100 para cima não iria funcionar. Então, essa é a parte de ter inputs automatizados. Então, como automatizar esses inputs? É só fazer um for loop de 0 a 100, de 0 a 1000 e testar? Não é assim que funciona, porque esse é um caso onde a gente estaria enviesado ao tipo da entrada. Mas as vulnerabilidades estão exatamente aí, onde a entrada ela não é esperada nem em tipo, nem em tamanho, em nada. Então, o que é o fuzzer, né? Aqui é um exemplo mais arcaico, se eu posso dizer assim, de fuzzer, que ele basicamente é uma função que você está passando um length do tamanho da saída que você quer, e ele gera uma saída desse tamanho, uma cadeia de bytes, com dados 100% aleatórios. Então, se a gente pensar, a gente tem aquele código que foi compilado com Address Sanitizer, a gente consegue chamar essa função para gerar um input aleatório, é só chamar aquela função com esse input e vai estar sendo fuzzeado. Sim ou não? Médio. Sim, porém, não é eficiente simplesmente passar inputs aleatórios daquela forma. Então, a gente, a partir de agora, vai entender um pouco mais, comparando como é essa forma mais antiga de fuzzear com a forma mais moderna. Então, um paralelo, formas antigas de fuzzear são bem parecidas com essa que eu expliquei, que é um script, basicamente, que gera inputs aleatórios, mas ele não permite cobertura de código, ou pelo menos verificação de cobertura de código. O que isso significa?
Bem similar a uma suíte de testes de unidade, a gente consegue verificar quanto do código está coberto por testes. Então, uma Fuzzy Engine, que é onde eu vou falar um pouco mais, que é a forma moderna, ele, além de gerar os inputs, ele também consegue verificar o quanto daqueles inputs estão aumentando a cobertura. Então, consegue dizer que, depois de, sei lá, 10 minutos rodando, a gente conseguiu cobrir X% do seu código. Então, a tendência é que, cada vez mais tempo rodando, ele vai aumentando a cobertura. E aí, só fazendo um paralelo, a forma antiga, você não conseguia focar em uma função, como eu mostrei. Você conseguiria fasear o entry point principal da função, mas não necessariamente, como a gente faz com o teste de unidade, fasear cada pedaço do código. E ele é muito lento por ele trabalhar de forma aleatória. Então, a forma moderna, usando o que a gente chama de Fuzzy Engines, um exemplo é o libfuzzer, que eu vou falar um pouco mais. Esse framework, ele permite cobertura de código, algoritmos mais rápidos e inteligentes, e também é muito mais fácil fazer essa cola de escrever o fuzzer apontando para uma função específica. Tá, então, o que é uma Fuzzy Engine? O que é libfuzzer? Como eu introduzi, Fuzzy Engine é um framework que ele engloba várias funcionalidades que vai fazer o fuzzing, mas não necessariamente somente gerar os inputs. Ele consegue verificar a cobertura, ele tem algoritmos mais eficientes, é mais fácil de escrever, ele consegue ser focado em funções, parecido com como a gente faz teste de unidade, e essa Fuzzy Engine ela é compilada junto ao código para instrumentar o seu código. Então, essa é a forma que ele consegue verificar se aquele input está aumentando a cobertura ou não, porque ele é compilado junto ao código, instrumentando ele. Tá, então a partir de agora vamos focar um pouco mais no libfuzzer em si, já dado que a gente entendeu o que é uma Fuzzy Engine e o que é fuzzer no geral. Mas antes de focar no libfuzzer, vamos tentar entender mais uma vez um código. Aqui dá para ver um pouco melhor, porque a gente vai tentar fuzzear esse código usando libfuzzer. Esse código tem um bug. Alguém consegue identificar qual é o bug? E se o tamanho desse buffer, né? Definindo, ele recebe um buffer de tamanho size. Se o tamanho for maior ou igual a 3, ele tenta acessar os endereços 0, 1, 2, 3. Se o tamanho for 3... Isso. O buffer ele só vai ter a posição 0, 1 e 2, porque ele é de tamanho 3. Então, isso aqui é um memory exploitation também, porque ele tentaria acessar uma posição que não faz parte do buffer. Então, a gente vai escrever um fuzzer, escrever um fuzz target, usando o libfuzzer, que vai detectar essa vulnerabilidade. Como é que a gente escreveria isso? Essa é a cara do entry point do libfuzzer. Como assim? Essa anotação, extern_c, int, esse nome, LLVM fuzzer test1 input, com esses dados, com esses argumentos, esse é como se fosse uma palavra reservada do libfuzzer, para ele saber que essa é a main do libfuzzer. Então, quando a gente compila ele para ser fuzzeado com o libfuzzer, ele sabe que ele tem que fazer um loop, passando inputs aleatórios para essa função, e a partir dela a gente consegue direcionar para o que a gente quer fuzzear, que no caso é a nossa função vulnerable function1. Por sorte, nesse caso, o contrato das duas funções é o mesmo, então ele espera receber um date e um size, então a gente só faz passar. Muitas vezes a gente precisa adaptar o que a gente recebe de input para passar algo que seja um pouco mais válido para o que a nossa função espera. E um comentário é que, normalmente, esse código que é escrito, ele é chamado de harness ou fuzz target. Então, dado que a gente escreveu aquela função que a gente quer fuzzear, a gente escreveu o nosso harness, como compilar ele, né? Basicamente, as versões mais modernas do Clang, ele já tem o libfuzzer como um fuzzer padrão. Então, para compilar ele para ser fuzzeado, basta passar o fuzzer como um sanitizer. E um comentário adicional como eu falei, os sanitizers que eu mostrei, eles são os maiores aliados dos fuzzers, porque o fuzzer ele passa o input aleatório, mas quem detecta o crash ou o memory exploitation é o sanitizer. Então, nesse caso, a gente vai estar instrumentando ele com o address sanitizer e com o libfuzzer. Depois disso, a gente precisa criar, depois de ter compilado, criar um diretório
para corpos. Tá, mas o que são corpos, né? O TLDR um corpus é um input válido para aquela função. Como assim? Eu vou explicar um pouco melhor como é que a Fuzzy Engine ela usa aquele input válido, mas ele dá para ser caracterizado inicialmente por esses 3 tipos de corpus. Que seria um seed corpus, que é um input válido para aquela função como eu defini. Um corpus vazio, você pode passar um folder vazio, porque o próprio libfuzzer ele gera corpus durante a sucessão de fuzzy. E você pode passar também um existing corpus, que é exatamente um conjunto de corpos que foi gerado por uma sessão de fuzzy anterior. E para que serve o corpus? O libfuzzer, em específico, ele sabe aplicar algoritmos genéticos em cima desses inputs, a fim de mutar ele para inputs que também vão aumentar a cobertura do código. Ele consegue entender aquele tipo de input e fazer modificações não aleatórias, por isso que eu falei inicialmente que os inputs nem sempre são aleatórios. Ele sabe gerar inputs inteligentes em cima de um input válido. E o mesmo também é válido para inputs que geram crash. Se ele detectou que aquele input ele gera um crash, ele sabe mutar aquele outro para ver se ele encontra outros tipos de crash naquele path que ele encontrou. Tá. Uma coisa que faz sentido adicionar é como é que ele gera um novo corpus. Que eu falei que você pode passar um input válido, mas ele também sabe gerar novos corpus. E a forma que ele gera é o que ele considera que é um input interessante. E no frigir dos ovos, interessante aumenta a cobertura do código. Então ele gerou um input lá, e ele verificou que aumentou a cobertura do código, aquilo ali criou um novo caminho dentro do código, aquilo ali é considerado um corpus interessante, então ele guarda. Beleza. Então, depois de tudo isso, compilamos o código com fuzzy, escrevemos, setamos ali um diretório vazio para corpus, nesse caso a gente não está passando nenhum corpus, o próprio output ali diz que nenhum corpus foi foi provido, então ele vai usar um corpus vazio. E isso aqui é a saída de uma sessão real desse harness, tentando fazer aquele código, e como esperado, ele detectou um heap buffer overflow quando o input que ele tentou passar foi de tamanho 3. Beleza, o Vini vai puxar agora sobre como escalar isso agora. Show. Então, sabendo o que é fuzzing agora, a gente precisa ter uma forma de escalar isso para possível fazer diversos projetos open source, né? Mas antes, por que a gente quer escalar fuzzing? O primeiro ponto importante é que a gente quer rodar fuzzing continuamente. Fuzzing, como o Javan explicou, é um processo não determinístico. Então, quanto mais tempo a gente roda fuzzing, mais certeza a gente tem de que aquele código está seguro, maior a chance dele criar novos inputs que vão atingir outras partes do código, né? E também a gente quer, né, como eu falei, o fuzzing é importante para achar zero-day vulnerabilities, então a gente quer achar os bugs mais cedo possível, nas versões mais recentes do código. Então a gente quer deixar o fuzzing rodando como parte do deployment process de um projeto, por exemplo, para ter certeza que quando chegar nas versões de usuário ou as versões mais estáveis, o código foi fuzzyado. E também é verdade que tendo mais cores, mais recursos, a gente vai achar mais bugs e ter uma maior coverage. Mas como a gente sabe, escalar nem sempre é só adicionar cores, só adicionar máquinas, né? A gente precisa ter um processo de fuzzing que seja escalável. Por quê? Porque a gente não pode esperar que os times de segurança, imagina projetos open source pequenos, não tem times de segurança para ficar escrevendo 1 milhão de fuzzers e que vão pegar todas as partes do código. Isso tem que ser feito pelos developers também, assim como a gente escreve um unit test para um código. E também, como a gente está fazendo, a gente vai achar mais bugs e vai criar esse fardo de triagem de bugs e de correção de bugs. Então, a gente precisa automatizar isso. Nosso goal aqui é inserir o fuzzing dentro de todo o lifecycle de desenvolvimento de software, de tanto open source como de diversos outros projetos, né? Então, a gente quer automatizar o workflow de fuzzing. E, com isso, surgem alguns desafios, né? Eu acho que o primeiro, mais óbvio, é difícil ter um sistema que seja escalável, sustentável e que seja reliable quando você está rodando milhares de fuzzers em milhares de cores, né? E junto com isso, você precisa ter um sistema que seja de build uniforme, consistente. Então, eu vou estar buildando diversos sistemas instrumentados com fuzzer e eu preciso que seja possível buildar esses sistemas diferentes, então suportar diversos projetos e environments. Imagina que tem um em C, um C++, um que usa algum outro chain diferente, alguma coisa assim. E também
eu tenho que lidar com um código não confiável. Afinal, no frigir dos ovos, eu vou estar rodando código não confiável nessas máquinas, né? Outra coisa que é muito importante também, como eu falei do fardo de ter novos bugs, eu preciso automatizar boa parte desse vulnerability management e crash management. Então, o fuzzing ele gera muitos bugs repetidos, uma vez que ele vai gerando novos inputs que geram os mesmos bugs por trás, né? Então, eu preciso ter uma forma de duplicar esses bugs, minimizar inputs para facilitar a reprodução dos bugs pelos devs para poderem corrigir esses bugs, identificar qual foi a revisão que introduziu esse bug e se ele foi consertado depois, e também privar o acesso a esses bugs. São bugs de segurança, a gente não quer que as pessoas tenham acesso a ele antes que os devs tenham chance de corrigi-los, né? E também preciso mostrar para eles que a saúde dos fuzzers deles. Então, mostrar quanto de código está sendo coberto pelos fuzzers que eles escreveram, se estão rodando os fuzzers de fato. E, por fim, também é muito importante ter uma forma de recuperar as máquinas por causa de erros. Então, se tiverem bad builds, né, builds que estão quebrando, ou fuzzers que não estão funcionando, ou qualquer edge case, eu preciso que essas máquinas continuem rodando continuamente, porque eu estou fazendo outros projetos e não posso parar por causa de algum crash, né? E como que o Google, né, um time que a gente trabalha, contribui para isso? O Google ele mantém algumas plataformas open source. A primeira delas, acho que a mais importante aqui, é o SSFuzz. Ele surgiu com uma parceria do Google com a OpenSSF, né, a Open Security Software Foundation, e nesse programa que o Google tem de Software Supply Chain Security, que é basicamente ter mais segurança do código que o Google usa para desenvolver os produtos dele, tanto third party quanto open source. E a ideia era ter fuzzing como um serviço para projetos open source que são críticos, né? A gente não consegue ter todos os projetos fuzzados, afinal estamos na nossa infraestrutura, mas os principais, os críticos, deveriam estar na nossa infraestrutura. E esse USS Fuzz, a ideia dele é integrar esses projetos na nossa infraestrutura e fazer a management dos builds deles, né? Alguns achievements, o projeto já tem 9 anos já, desde 2016. Já tem mais de 1.100 projetos open source sendo fuzzados pela nossa infraestrutura. Já ajudou a identificar mais de 3.000 vulnerabilidades que foram corrigidas e abriu mais de 50.000 bugs, né? Essa plataforma ela suporta C, C++, Rust, Go, Java. O fuzzing ele é mais importante para linguagens que são memory unsafe, tipo C e C++, mas também funciona para outras linguagens. E também suporta várias fuzzing engines, né? A libfuzzer, que o Javão falou, mas também a FL, a FL++, Hong Fuzzer e diversos sanitizers, né? E por trás do SSFuzz, a gente tem o ClusterFuzz, que é toda a infraestrutura, a plataforma que de fato roda fuzzing e faz diversas outras automatizações. Ele originou com o Chrome, então acho que em 2016 também, ou até antes, o Chrome já vinha usando o ClusterFuzz, e já achou mais de 27.000 bugs no Google, principalmente no Chrome, e a ideia é realmente automatizar todas as partes do fuzzing lifecycle, menos a parte de escrever os fuzz targets e de fato corrigir os bugs, né? Hoje em dia ele roda milhares de fuzzers em milhares de cores na GCP, principalmente, na Google Cloud Platform. Ele é cross-platform, então a gente consegue executar Linux, Windows, Mac, Android. Ele é a parte que roda fuzzing de fato para o SSFuzz, mas também para o Chrome, que é um dos nossos principais clientes, para o Android e para outros serviços dentro do Google. E ele é ativamente mantido e desenvolvido para a gente, mas ele é open source. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem buscar, o GitHub dele é acessível, vocês podem contribuir, podem dar uma olhada, abrir bugs lá também para a gente resolver. Então, qual que é o nosso objetivo com o SSFuzz e o ClusterFuzz, né? O objetivo, de fato, é achar bugs de segurança de forma rodando fuzzings modernos, de forma escalável e distribuída. Então, a execução dele não é a execução de qualquer jeito, ele tem algumas inteligências por trás. Dá essa plataforma para os desenvolvedores open source de integrarem de forma fácil e self-service no nosso sistema. Então, eles mesmos podem ir lá no SSFuzz, ver como fazer a integração e fazer um PR para a gente revisar. E também a gente encoraja essa integração com qualidade, a gente dá algumas estatísticas para eles sobre os fuzzers deles e guia eles em como desenvolver melhores fuzzers. E assegurar que essas vulnerabilidades sejam corrigidas em um tempo razoável. Então, a gente não dá disclosure nas vulnerabilidades até que eles tenham tido uma chance de corrigi-las antes, né? E só para mostrar como é que esse workflow é automatizado, esse aqui seria o fuzzing workflow em escala se você não tivesse o SSFuzz. Então, você precisaria aprender a fazer um build system que fizesse builds instrumentadas do seu projeto, escrever os fuzz targets, criar a build com a instrumentação, rodar o fuzz target em escala, em diversos clusters, analisar, deduplicar e abrir os crashes, ou seja, analisar se estão reproduzindo, deduplicar esses bugs, abrir os crashes
no seu sistema de issue tracker, alguma coisa assim, e verificar se eles foram corrigidos. E com o OSS Fuzz, toda essa parte aqui ela é automatizada, ela já vem meio que de graça quando você integra o seu projeto no OSS Fuzz. Seu único burden é fazer os fuzz targets e fazer a parte de integrar seu projeto no nosso build system, né? E aí o lifecycle fica desse jeito. Então toda essa parte é manual, escrever os fuzzers e consertar os bugs, mas o resto tudo aqui é feito automaticamente, diariamente, continuamente, né? Então toda hora a gente está pegando novas builds do seu projeto, nas versões mais recentes de código, rodando o fuzzing, achando os crashes, fazendo essas tasks de deduplicar os crashes e tudo mais, abrindo o bug e assignando para os desenvolvedores corrigirem e verificando diariamente se foi corrigido até fechar o bug, né? E, na prática, como é que funciona essa integração? Então, o mantenedor do projeto open source tem que ir lá, adicionar no Dockerfile a forma de baixar o código de fato e todas as toolchains que precisam para buildar o projeto deles, para ter uma imagem hermética ali do projeto deles, configurar um script bash para, de fato, buildar o instrumentado, o projeto deles, e escrever o fuzz target perto do código source dele mesmo, no código fonte mesmo. E só para highlightar algumas features que existem no Cluster Fuzz, depois que os desenvolvedores integram o projeto deles, o Cluster Fuzz é capaz de escolher de forma inteligente. A gente usa alguns algoritmos de otimização, tipo Multi-Armed Bandit, para escolher os melhores fuzz targets e fuzzers para aquele projeto. Faz a minimização dos inputs, então o fuzzer gera um input gigante, e a gente quer tentar dar para o desenvolvedor uma forma de reproduzir o menor input possível para reproduzir aquele bug. Então, se alguém conhece Delta Debugging, é mais ou menos assim que funciona. A gente tem um input gigante e tenta reduzir ele até gerar o mesmo bug com o menor input possível. A gente faz deduplicação de bugs, então tem tanto a deduplicação dentro do fuzzing, quanto depois que eu acho aquele bug, eu olho se tem outros bugs já abertos que estão naquele mesmo grupo de bugs. Tem a parte de bisect, ou git bisect, a gente tenta achar qual foi o range de commits que introduziu aquele bug que a gente achou no código do desenvolvedor. Tem toda essa parte automática de vulnerability management, então a gente abre os issues para os desenvolvedores, a gente restringe o acesso até que eles tenham corrigido, ou pelo menos que tenham passado, acho que 90 dias hoje em dia, é o prazo que a gente dá para eles corrigirem. E a gente faz o progression, que é basicamente verificar se foi corrigido e fechar a task depois. Outra parte importante, a gente tem uma interface de usuário que o desenvolvedor pode ver as estatísticas do fuzzer dele, quanto tempo rodou, quais foi o coverage de código, quais fuzzers estão rodando. E também eles podem manualmente fazer o upload de test cases. Então, tem algum test case que eles acham que é interessante, eles podem ir lá e manualmente adicionarem no corpus do fuzzer deles. Tem algumas outras tasks, uma importante que eu não coloquei aqui é corpus pruning. Então, imagina que gera 1 milhão de inputs interessantes, o corpus vai ficar gigantesco, vai explodir, e a gente tem algumas tasks de tentar fazer um pruning nesse corpus para tentar reduzir o número de inputs no corpus desse projeto. Então, aqui, em suma, né, fuzzing é muito bom para achar esses tipos de bugs não esperados, vulnerabilidades zero days, principalmente. Deveria ser uma parte integral do developer workflow. Então, a gente quer integrar isso cada vez mais para ser assim, tão simples quanto escrever unit tests. E a automação é a forma efetiva de rodar fuzzing continuamente em escala, né? E o fuzzing com o SS Fuzz e o Cluster Fuzz são as plataformas que a gente mantém. Só requerem que o desenvolvedor queira adicionar o projeto dele lá. É claro que a gente não pode aceitar todos os projetos, porque a gente não tem infraestrutura para isso. A gente tem algumas outras plataformas que eu não adicionei aqui, tipo o Cluster Fuzz Lite, que é uma forma de adicionar o fuzzing no seu CI/CD, por exemplo. Mas a maioria dos projetos críticos a gente quer que esteja lá e seja uma parte fácil de escrever novos fuzz targets, para dessa forma projetos grandes possam ser fuzzeados efetivamente com times pequenos, né? Só os desenvolvedores consigam escrever seus próprios fuzz targets e rodar na nossa plataforma. E eu acho que o Javan vai falar um pouco do que tem para os próximos passos aí, né, de fuzzing. É isso. Tá. E dado que a gente falou sobre fuzzing, libfuzzer, como escalar, o que vem aí? Surpreendendo o total de 0 pessoas, AI, né? Então, o que vem aí e já está vindo, na real, pensando um pouco, a gente entendeu que a gente tem uma plataforma que escala a execução, a duplicação, todo esse ciclo do fuzzing, mas qual é o gargalo que existe ainda hoje? Que é a parte de escrever os fuzz targets. Todo aquele passo a passo que eu expliquei para vocês, ele não é trivial.
Aqui foi um exemplo, mas por que ele não é trivial? Porque ele exige o conhecimento de 3 coisas. Exige o conhecimento da lógica de negócio do que você está querendo fazer, exige conhecimento sobre fuzzing, no geral, e exige conhecimento da ferramenta que você quer usar para fuzzear. E isso é uma expertise que ela não é tão simples de adquirir, e esse é o gargalo principal na hora de escrever novos fuzz targets. Então, o que vem aí, e já está vindo, é uma forma de usar AI, LLMs, para automatizar a geração desses fuzz targets, né? E ele está vindo, mas ele já existe. É um sistema chamado SS FuzzGen, que basicamente ele está acoplado a todos os projetos que foram abordados no OSS Fuzz e ele continuamente tenta criar novos fuzz targets mais inteligentes para esses projetos. E esse é o estado dele hoje. Ele ainda está meio que em experimentação, mas ele já se mostra bastante poderoso, dado que ele já conseguiu aumentar em 370 mil o número de linhas cobertas dentro desses projetos do OSS Fuzz. Já encontrou 26 novas vulnerabilidades e encontrou uma vulnerabilidade crítica no OpenSSL. Então, isso é o que vem por aí, isso é o que está vindo. AI está vindo forte. E em automatizar descoberta de vulnerabilidades é mais um campo que a gente pode atuar em cima dela. Beleza? Então é isso. Agradeço. Ela está com stickers. Se alguém quiser stickers do Ghost, que é do nosso time, ela vai estar entregando. E estamos por aqui. Caso queiram tirar alguma dúvida, conversar, estaremos nos corredores. Muito obrigado pela palestra, obrigado pela disponibilidade de vocês. E agora a gente fica com um intervalo e voltamos com mais conteúdos às 16h20.